Aleluia! A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Graça e paz, queridos, que bom estarmos nessa segunda sessão, nesse segundo momento. Eu não falo o segundo culto, porque o culto ele não para. O culto ele permanece na sua casa, o culto permanece quando você está descansando. Você está aqui apenas juntos para celebrarmos ao Senhor, amém? Hoje nós estamos na nossa nova série, vai ser atualizado aí, a gente teve um problema geral de internet, mas o mês de março nós começamos uma série de mensagens que o título é Chaves da Relevância. E nesses dias eu creio que o Senhor vai estar nos ensinando princípios que nos levarão a ser relevantes na terra, a fazer a diferença. Relevância é uma característica atribuída a tudo aquilo que seja de fundamental importância para algo, ou seja, tudo aquilo que é relevante. Hoje a gente vai aprender com Esther alguns posicionamentos que ela tomou, que a fez ser relevante. Às vezes nós deixamos que o inimigo traga mentiras, que o inimigo fale de situações que passamos, de coisas que fizemos, e por causa dessa carga a gente quer ter uma vida comum, ou uma vida na média, ou uma vida medíocre. Mas o desejo de Deus é que a gente se destaque, porque todas as vezes que você é o melhor naquilo que você fizer, o nome dele é glorificado através da sua vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer: esse tipo de casamento que eu quero para mim, você crê nisso? Alguém vai olhar para os seus filhos, para o relacionamento que vocês têm e vai dizer: olha, esse tipo de ambiente que eu quero para minha casa. A forma como você ganha dinheiro, a forma como você exerce a sua profissão, a forma como você serve ao Senhor. Ser relevante é nós termos uma marca de excelência naquilo que nós fazemos. Isso não fala, obrigado filho, isso não fala de poder aquisitivo, isso fala de capricho, isso fala de nós darmos o nosso melhor, isso fala de a gente dar o melhor com o melhor que nós temos. Eu quero crer que nesses dias nós seremos impactados por tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, pelo poder do nome de Jesus. Nessa primeira mensagem, a gente vai ver a vida de Esther. Eu quero te desafiar a ler o livro de Esther, são 10 capítulos. Você vai mergulhar na história dos hebreus, você vai ver o cuidado de Deus em cada detalhe, que situações que pareciam ser impossíveis, o favor de Deus trouxe existência, portas abertas e fez o nome do Senhor a ser glorificado. Talvez você esteja aqui nesta noite, talvez você esteja assistindo este culto, e você, como Esther, tenha demandas. Há uma causa que parece impossível a olhos dos homens, mas você vai ver que o Senhor operou um milagre poderoso na vida de Esther. É esse Deus que quer operar um milagre poderoso nas nossas vidas. O que Ele quer, o que Ele deseja é que nós tomemos esse posicionamento, é que nós possamos ficar na posição que leva o nome dEle a ser glorificado. Vocês estão aqui nessa noite? A Bíblia fala, queridos, que Esther, ela entra naquela história para poder fazer a diferença. A Bíblia diz que o povo hebreu, o povo judeu agora, eles foram subjugados pelo domínio dos medos e dos persas. O cativeiro babilônico havia acabado, mas agora o domínio é dos medos e persas. Aquele rei Assuero, em algumas versões, em outras versões o rei Xerxes. Aqueles que assistiram o filme 300 narram um pouco do domínio de Xerxes e de como ele era devastador, de como era o domínio que ele exercia sobre os povos que não queriam ser submissos a ele. Então, a Bíblia fala que naquele tempo o reinado dele era sobre 127 províncias ou 127 nações. O continente da Ásia e o continente da África, que era o mundo existente naqueles dias, era o domínio dele. Aquele homem, a Bíblia diz que decide fazer uma festa com seus príncipes para poder apresentar a sua glória, a sua riqueza. E aquela festa durou nada mais, nada menos do que 180 dias. Regado a todos os tipos de coisas terríveis que nós possamos imaginar.
E é exatamente nesse contexto que começa a história de Esther. É exatamente nesse contexto que o Senhor começa a pegar uma menina que tinha sido, talvez, durante a posse, durante o domínio desse próprio rei, os seus pais tenham vindo a falecer. Ela é criada por um primo mais velho. E agora, diante deste cenário, uma menina que talvez tivesse frustrações emocionais, ela podia se apegar ao abandono, à ausência de paternidade, porque ela pertencia a uma sub-raça diante dos olhos dos dominadores, mas no entanto ela decidiu ficar na posição que o Senhor pediu que ela pudesse ficar. E de escrava ela se torna rainha do mundo inteiro naqueles dias. Simplesmente por ela ter se posicionado e por ter desejado e ter sido relevante nos seus dias para a honra e glória do nome do Senhor. De escrava a rainha. Não importa o que somos, não importa por qual momento estejamos passando, se realmente nos posicionarmos em Deus, aguarde, porque você vai ficar assustado com aquilo que Ele pode fazer na sua vida, mas isso é apenas para aqueles que creem. Quantos creem nisso nessa noite? O que eu aprendo com Esther sobre relevância, sobre posicionamento? Em primeiro lugar, que a gente não pode jamais perder a nossa coroa. Diga para quem está do seu lado, não perca a sua coroa. Eu quero pedir para os maridos, por favor, não brinque com sua esposa agora. Não é esse tipo de coroa que eu estou falando. Não perca a sua coroa, meu irmão. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ame aquilo que o Senhor te deu, ame a herdade que o Senhor entregou nas suas mãos, ame aquilo que o Senhor designou e colocou diante de ti. A Bíblia conta a história de um homem chamado Nabote. Nabote tinha recebido uma herança dos seus pais, uma vinha. E a Bíblia diz que o rei Acabe decide fazer uma proposta tentadora a ele. Diz: olha, dá-me a herança dos seus pais. Eu quero fazer uma horta, eu quero fazer um quintal, eu quero estender o meu palácio, e eu vou te pagar muito bem. Ou talvez eu te dê uma terra muito melhor. Ele poderia ver o benefício financeiro, ele poderia tirar favores políticos daquilo, mas ele disse que o Senhor me repreenda, que eu me desfaça da herança que os meus pais me entregaram. Aquele homem, ele abraçou com força aquilo que Deus havia dado a ele. Ele pagou o preço da sua vida, mas ele não entregou o que o Senhor havia confiado nas suas mãos. Quantos de nós muitas das vezes temos deixado de lado? Aquilo que eu não valorizo eu perco, aquilo que eu não honro eu acabo deixando de lado. Enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu estava estudando sobre esse texto, eu estava me lembrando que quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, eu desenhava personagens, eu desenhava quadrinhos, eu cheguei a fazer alguns gibis. E o desenho que eu fiz, havia um concurso naquela época, num hotel em Patamares, que está lá até hoje. E eu ganhei, eu fui o primeiro na minha escola, e eu fui o que representei a minha escola ali. Eu lembro que eu ganhei algumas premiações ali, um livro, uma agenda, algumas coisas naquilo. Mas depois daquele dia, por algum motivo, eu não me lembro muito bem, eu deixei de lado. Eu fui viver o momento do videogame, eu fui viver o momento do ping-pong, o momento do totó, e eu abandonei a pintura. E hoje, quando eu pego um lápis para tracejar alguma coisa com muita dificuldade, às vezes eu não consigo quase nada, porque eu perdi aquilo que eu não valorizei. Eu perdi aquilo que eu não dei continuidade que o Senhor tinha me entregue. A Bíblia fala lá no Novo Testamento: não sejam profanos como Esaú, que vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Às vezes nós não temos valorizado aquilo de precioso que o Senhor entregou em nossas mãos. Temos perdido. A Bíblia fala, queridos, que Vasti era a esposa do rei Assuero. A Bíblia diz que ele está fazendo aquela festa de 6 meses. O protocolo real dizia que ninguém poderia entrar na sala do trono, mesmo a sua esposa, sem ter sido convocada. E se entrasse sem permissão, talvez ela seria condenada à morte, a não ser que ele apontasse o cedro real, que seria o sinal da benevolência e da misericórdia, para que ela mantesse viva. Eu não quero entrar
no que ele estava fazendo, eu não quero entrar nas atitudes que ele estava tomando. Mas a Bíblia diz que no final dos 180 dias ele se lembra da rainha, ele se lembra da coroa. A Bíblia diz que ela era muito bela e ele decide convidá-la para apresentar aos outros príncipes. Mas a Bíblia diz que ela se recusa a ir porque ela estava fazendo a sua festa particular. O que eu aprendo com a queda de Vasti? É que Vasti, ela não comunica com o seu Senhor. Eu não quero, como eu já falei, entrar no afã daquilo que ele fez, porque talvez, se nós ouvíssemos a fala de Vasti, ela diria: ele não me chama, nunca chega a minha vez de estar na sua presença, eu cansei de esperar, eu não fui convidada para a festa, eu decidi fazer minha própria festa. Quantas pessoas que não comunicam com propósito, não estão juntos, acabam falando do porquê que eles decidiram tomar essa decisão. Domingo de manhã, enquanto estávamos reunidos com os líderes de ministério, nós falávamos exatamente sobre isso: sintonia, unidade de propósito. Todos nós precisamos comunicar, todos nós precisamos estar juntos num só propósito, porque sempre vamos ter desculpas para fazer a nossa festa particular, sempre vamos ter desculpas para dar prioridade àquilo que nos é prioridade, aquilo que nos é mais interessante. Talvez ela dissesse um absurdo: 180 dias. Lá na frente a gente vai ver que Esté não espera 180 dias, Esté espera 365 dias. O dobro daquilo que ela esperou. Mas por que Esté se torna rainha e Vasti é deposta? Exatamente porque ela entende que ela precisava aguardar o tempo proposto pelo seu Senhor na sua vida. A Bíblia diz que ainda que tenhamos por tardia, as promessas de Deus chegam no tempo certo e na hora certa para as nossas vidas. Ele te entregou algo de valor. A Bíblia diz que na parábola dos talentos, a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. A Bíblia não diz a outro ele não deu nada. A Bíblia diz que todos pelo menos recebeu alguma coisa. E o que recebe 5 trabalha, granjeia, e quando o Senhor vem, ele diz: o Senhor me deu 5, toma aqui 10. O que ganhou 2 da mesma forma, duplica aquilo. Mas o que ganhou 1, ele não valoriza. Ele enterra, ele tem medo, ele prioriza outras coisas. E acontece com aquele homem o que aconteceu com Vasti: ele perdeu a sua coroa. Nós aprendemos com Esté, em primeiro lugar, que nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor confiou a nós. Vasti perde a coroa porque ela não valoriza. Esté, ela é exaltada porque ela decide aproveitar cada oportunidade que o Senhor havia dado a ela. Às vezes nós somos bem intencionados. Vasti estava tentando aos seus olhos fazer algo bom, uma festa paralela para as mulheres que não tinham acesso a uma festa que era apenas para homem. E às vezes a gente tem tantas boas intenções, às vezes a gente é tão bem intencionado no que estamos fazendo, mas não estamos comunicando com o céu, com aquilo que Ele propôs para as nossas vidas. Eu quero te dizer, servo de Deus, nós precisamos entender nessa geração, para alcançarmos notoriedade, para fazermos a diferença, para sermos relevantes, nós precisamos valorizar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Olhe para quem está do seu lado e diga: valorize o que Deus te deu, meu irmão. Aquele homem Esaú, o seu pai sabia que a primogenitura não era dele. O Senhor já tinha avisado desde antes do nascimento: o menor governará sobre o maior. Mas o pai quer permanecer com a tradição, é o mais velho que vai receber. No entanto, mesmo diante da insistência do pai, ele não valoriza aquilo que o Senhor tinha entregue para a vida dele. E ele chora, mas agora ele já tinha perdido. Você quer ser relevante? Valorize cada oportunidade que o Senhor está colocando diante de suas mãos. Valorize tudo aquilo que Ele tem te dado. A Bíblia diz que Davi, para eu fechar esta parte, ele não é do exército, ele está cuidando das ovelhas do pai, e de repente alguém diz: olha, o rei está atribulado, o rei está caído, o rei está ficando endemoniado, nós precisamos de alguém para poder fazer algo para que ele fique bem. Alguém disse: eu conheço um jovem de gentil aspecto, ele toca bem. Começa a falar de características de Davi. Ele não enterra o seu talento, ele não enterra o que Deus havia dado a ele quando a sua vontade não é cumprida.
Ele não rejeita estar do lado do rei, porque agora o rei está caído, porque agora o rei está endemoniado. Agora não era legal tirar selfie do lado do rei, agora não era bom estar com ele, era queimar o filme. No entanto, ele faz aquilo que é designado para ele fazer, enquanto a Bíblia diz que ele adora. Os espíritos malignos que estavam sobre Saul caem por terra, porque ele era um adorador. Ele valoriza cada oportunidade, ele valoriza tudo aquilo que Deus coloca diante das suas mãos. E o que é que acontece? A coroa chega para Davi lá em Ziclag. Diga para alguém: valorize a sua coroa. Segundo lugar, eu aprendo com Esther sobre relevância, que nós precisamos obedecer, porque a obediência é a chave que dá acesso a lugares mais altos. Diga para quem está do seu lado: obedeça. Obedecer, meu irmão, é o segredo para alcançarmos o que Deus tem colocado diante de nós. Quando nós olhamos para a vida de Esther, a gente vê alguém que decide obedecer desde o começo, alguém que decide fazer a vontade de Deus. Ela não olha para a sua história de abandono, ela não olha para a sua história de guerras, ela não olha para aquele que o seu pai adotivo aponta como pretendente a se casar, que poderia ter causado tragédias na sua família. Ela simplesmente decide obedecer a Deus e ao seu pai, e por causa disso ela se torna rainha de um domínio inteiro. Você tem obedecido, queridos? Nós estamos hoje diante da mesa do Senhor, nós estamos renovando os nossos votos com aquele que nos amou, com aquele que nos chamou. E a Bíblia diz que diante da mesa não é o sacerdote que examina, não é o homem que aponta, mas a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. A mesa do Senhor é um momento de introspecção, de nós olharmos para nós. Eu tenho exercido essa obediência, eu tenho feito aquilo que leva o nome do Senhor a ser glorificado. A Bíblia diz que aquela mulher, ela decide ser obediente, ela decide se submeter. A sua submissão leva a agradar aquele que era responsável pela casa do rei, pelas mulheres que seriam apresentadas ao rei. A sua obediência abre portas, ela pode escolher a roupa que ela quiser, a joia que ela quiser, e se preparar para o momento dela. Esther tinha sabedoria de ouvir quem tinha uma posição de autoridade sobre a sua vida. Ela escuta o seu tio, ela escuta Hagai, esse que era responsável no palácio. Ela escuta aqueles que o Senhor designou para levá-la ao crescimento. O Senhor sempre vai falar com você através de pessoas. Você, filho, obedeça os seus pais. Na empresa, se submeta aos seus líderes, aos seus patrões. No mundo espiritual, se coloque debaixo daqueles que o Senhor colocou para ser guia, para ser coluna, para ser aquele que traz a instrução. Ela sabia ouvir. Mas é poderoso, queridos, como a obediência atrai o favor de Deus. Uma menina que era escrava, com tantos problemas, se torna rainha de uma nação inteira. A obediência te levará a lugares onde o seu talento não vai conseguir te levar. Você pode dizer amém por isso? A sua obediência te levará a lugares onde talvez a influência de pessoas não consiga te levar. É notório ver o favor de Deus na vida dela, porque para ela ter chegado até ali foi por causa da bondade de Deus, mas para que a bondade de Deus alcançasse, ela precisou ser obediente. Diga para alguém: seja obediente ao Senhor. E o que é que o Senhor está pedindo? Que você seja obediente. Talvez diante de um comportamento, diante de uma atitude, diante de algo que nós ainda temos feito, e Ele tem dito: filho, eu quero te tornar relevante, eu quero que você saia da média, eu quero fazer coisas extraordinárias através de você, mas para isso, nós precisamos ser obedientes. O que é que eu aprendo com Esther sobre relevância, sobre posicionamento? Em terceiro lugar, Deus, Ele é especialista em levantar improváveis. Quando a gente olha para Lázaro, o Senhor não vai ali por causa do serviço de Marta, Ele não vai ali por causa da adoração de Maria, Ele vai ali porque Ele amava, Ele era amigo de Lázaro. Mas quem é Lázaro? A Bíblia não fala nada que Lázaro faz. Lázaro, ele era um improvável, aquele cego na beira da cidade.
aquele paralítico que estava ansiando pelo movimento das águas no tanque de Betesda, o Senhor sempre ia aos improváveis, para que quando Ele exaltasse, para quando Ele curasse, todos pudessem saber que era Deus que tinha operado o milagre na vida daquela pessoa. Nós somos esses improváveis, cheios de defeito, cheios de falha. Aos nossos olhos não éramos para estar aqui, não era para receber tanta bondade de Deus, mas Ele está dizendo para nós: Deus, Ele é especialista em levantar improvável. Ele quer te levantar para o poder e glória do nome dEle. Deus não te coloca em uma posição sem um propósito. Tudo que Deus fizer em você, tudo que Ele fizer quando te move, é para que um propósito se cumpra. Eu fico imaginando agora Esther, ela é a escolhida, ela está ali se preparando antes, um ano aguardando, um ano esperando pelo tempo de se apresentar diante do rei. Ela é escolhida diante de tantas candidatas ali. Se fosse uma de cada província, seriam 127 candidatas. Ela é escolhida. Agora ela não é mais uma mulher que ex-escrava, subjugada, sem nome, abandonada. Agora ela é a primeira dama do mundo inteiro. Talvez diante das mesas, diante dos banhos, talvez diante de todas as visitas, diante de todas as viagens, diante de tanta pompa, ela tenha se esquecido um pouco de quem ela era. A Bíblia fala em Esther capítulo 4, versículo 13, então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a sua casa do seu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo que o Senhor te fez chegar nesse reino. Esther está curtindo a sua lua de mel, o seu tempo de princesa, e a Bíblia diz que durante este tempo, um homem chamado Amã começa a se destacar diante dos príncipes. Aquele homem era terrível, era prepotente, era vaidoso. Ele quer ter a glória, ele quer tomar o trono. Ele é tão vaidoso que ele quer que todos pudessem reverenciá-lo. E Mordecai, que era um homem de Deus, não quer se prostrar diante de um homem. E ele cria um ódio mortal por causa disso. Ele decide exterminar não só Mordecai, mas toda a raça. Todos os judeus seriam mortos. O espírito maligno de antissemitismo pousa sobre a vida daquele homem. Ele quer destruir a nação inteira. E não adiantava fugir, porque nas 127 províncias havia um homem. Porque quando chegasse o mês de Adar, onde tivesse um judeu, aquele que matasse aquele judeu receberia os seus despojos, ficaria com a sua casa, ficaria com os seus bens. Então muitos homens se interessariam em fazer o serviço. E agora aqueles homens não sabem o que fazer. Quando o domínio era antes da Babilônia, a lei, ele era o todo-poderoso, ele podia dar a lei, ele podia revogar a lei. Agora os medo-persas estão abaixo na linha de grandeza. Ele era o todo-poderoso, ele havia feito a lei, mas ele mesmo como rei não podia trazer de volta a palavra que ele já havia empenhado. E ele já havia dito aquilo. E agora Mordecai não tem outra coisa a fazer senão lembrar Esther e a dizer: olha, talvez para este propósito que o Senhor tenha te colocado aí. E talvez a ficha dela tenha caído. Porque, queridos, debaixo de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, debaixo de toda bondade, de toda prosperidade, de toda saúde, a porta que Ele abre, o livramento que Ele dá, as bênçãos que Ele traz, a gente pode usufruir da comida, da roupa, das bênçãos, mas jamais a gente pode se esquecer: Deus nos colocou ali, e no tempo certo a gente tem que cumprir o propósito de Ele ter nos colocado naquele lugar. Jamais se esqueça disso. Ele não te coloca numa posição sem um propósito. Ele não te coloca num lugar sem que o nome dele seja glorificado através daquele lugar. E agora Esther entende aquilo e ela diz: agora eu não quero mais o banquete real. Agora eu não quero mais as joias do rei. Agora eu tiro as vestes com o melhor tecido e visto pano de saco. Porque agora ela decide se posicionar.
ela decide estar e cumprir o propósito pelo qual Deus havia colocado ela naquele lugar. Diga para alguém: há um propósito de Deus sobre a sua vida. Há um propósito de Deus sobre você que nos assiste. Há um propósito de Deus sobre você, ainda que você não entenda, ainda que você não saiba, ainda que você ainda não tenha deixado com que a revelação viesse, que a ficha caísse. Mas há um propósito de Deus, e mais cedo ou mais tarde nós precisaremos cumpri-lo, para que Ele seja exaltado através das nossas vidas. Aleluia. O que é que eu aprendo com Esther sobre relevância? Eu aprendo que nós precisamos, e ela lutou com as armas corretas, com que o Senhor havia colocado diante das suas mãos. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Quando a ficha cai, quando ela entende quem ela é, quando ela entende o posicionamento que ela tem que tomar, ela não usa o network, ela não procura o chefe da guarda e dizer o seguinte: eu quero te desembolsar aqui algo, para que no dia você levante um exército aí, para proteger os judeus. Ela não tenta usar o peso da sua influência política para induzir alguns a ser favorecido pelo seu. Ela não tenta matar Amã, ela não tenta fazer algo com o braço do homem. Ela usa as ferramentas corretas e por isso ela é bem sucedida. A Bíblia diz que o homem não vai receber nada se do céu não lhe for dado. Nada receberemos se do céu não vier. E qual é a nossa arma? Às vezes, como pais, a gente fica inquieto com os filhos, a gente se altera, porque ainda não é do jeito que a gente queria, e às vezes a gente não tem esta mesma intensidade em orar por eles e em profetizar que o Senhor os levará para outro nível. Assim é com o cônjuge. Assim é com relação à nossa vida espiritual. Temos tanta intensidade no lazer, temos tanta intensidade no trabalho, temos tanta intensidade em outras coisas, e não depositamos essa mesma intensidade na presença de Deus. Às vezes a gente fica inquieto: Deus não está falando comigo, eu estou sentindo um vazio, o inimigo está tentando trazer setas, e o Senhor está dizendo: vem para a minha presença e leia a minha palavra. A carta de um pai apaixonado para um filho. Antes de vir para o culto, eu estava com Sandra, com Pati, com a pastora. A gente foi para um aniversário de uma filha da paz. E ali a mãe, alguém leu a carta da mãe para aquele menino que estava fazendo 1 ano de idade. A Bíblia é a carta apaixonada de um pai para um filho. Ele te ama. A Bíblia diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia diz: vocês não têm alcançado, porque vocês não têm lido a minha palavra, porque vocês não conhecem a minha palavra. É poderoso. Às vezes eu estou aqui no gabinete ou em casa fazendo o meu devocional e relendo um texto e lendo o que Deus está falando, e o Senhor falando algumas coisas. E esses dias eu estava orando e estava dizendo: Senhor, obrigado, porque a sua palavra, ela sempre nos revela, ela sempre nos fala. Por que Esther consegue mudar a sentença de uma nação, de um povo inteiro? Porque ela usou as armas que o Senhor havia colocado nas suas mãos. Eu quero declarar que a partir de hoje você vai continuar lutando, mas você vai usar as armas diferentes. Você vai continuar lutando. Se você quiser derrubar uma parede com um martelo, você consegue. Vai dar trabalho, mas você consegue. Quando a gente estava fazendo a obra aqui da igreja, essa parede era cheia de coluna aparente, a gente quebrou quase que todas, a não ser uma bonequinha que ficou feita ali no fundo. E enquanto estava com a marreta, os meninos estavam se acabando e nada saía. E eu fui lá e aluguei um martelete elétrico, e quando botou na parede parecia manteiga na faca quente. As coisas fluíam. Às vezes não é que a gente está fazendo errado, é que a gente não está usando a ferramenta certa. E quando a gente toma posse da ferramenta certa, algo começa a acontecer. Eu quero profetizar que algo vai começar a acontecer na sua casa, algo vai começar a acontecer nas suas finanças, algo vai começar a acontecer na sua vida espiritual, porque a partir de hoje você vai usar a ferramenta do jejum, a ferramenta da oração, você vai começar a ouvir o conselho do justo, você vai começar a amar a presença de Deus, a estar na casa dele, e eu vou te dizer, meu irmão, algo sobrenatural vai acontecer. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor.
Esté usou as ferramentas certas. Ela buscou em sexto lugar a orientação do Senhor. Ela tinha uma noção do que deveria ser feita. Ela não podia entrar. Como ela falaria com o rei se o rei não a convidava para estar com ele? Da outra vez ela espera 1 ano para entrar na presença do rei. Diante do seu domínio, diante das suas viagens, diante de tantas demandas que ele tinha. Se ela entra sem ser solicitada, ela poderia ser condenada à morte. Então agora eu já entendo, Senhor. Eu sou instrumento, foi para isso que o Senhor me colocou aqui. Mas agora o que fazer, como fazer, de que jeito fazer? Às vezes a gente já entendeu qual é o nosso propósito, a gente já sabe qual é a nossa identidade, nós já entendemos qual foi o nosso chamado em Deus, mas às vezes a gente ainda está sem saber o que fazer. Como é que eu começo? Onde eu começo? De quem eu peço ajuda? De qual estratégia eu uso? E a Bíblia diz que Estela foi relevante, porque ela busca a orientação do céu. Diga para alguém: busca a orientação do céu. A gente pode ouvir o conselho do justo, a gente pode receber a influência de mentores, mas nada vai substituir. Meu irmão, o véu do templo foi rasgado. Você tem acesso ao Rei dos Reis. Você pode entrar na presença dele. Está capítulo 4, versículo 16, diz: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, se nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Um jejum absoluto. Não comeu nem bebeu nada durante 3 dias inteiros. Não apenas ela, não apenas as suas servas, mas todos os judeus espalhados sobre os 127 países agora estão buscando do Senhor uma orientação. Que nós vamos fazer. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a orientação do céu. Ele tem a resposta que você precisa. Ele tem o enigma que você acha que não tem jeito, de que como vou fazer, como vou pagar, como vou resolver, como vou trazer concílio nesse negócio. Busque a orientação do Senhor. Vocês viram o vídeo da nossa edição de Casa de Paz desse ano, na semana passada, no culto da manhã, no culto da noite, nós oramos por muitos semeadores. Nós estamos na primeira semana, mas a gente passou 21 dias jejuando e orando, dizendo: Senhor, onde entrarmos, vamos impor as mãos, e o Senhor vai curar, e o Senhor vai libertar, e o Senhor vai salvar. Milagres vão acontecer naquela casa, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Busque a estratégia do Senhor. A Bíblia diz que ela entra na presença do rei. Em 7º lugar, eu aprendo com Esther: não tenha medo de fazer o que Deus te ordenou fazer. Diga para alguém: o perfeito amor lança fora todo medo. O medo é um espírito maligno que tenta nos impedir de cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Durante minha vida eu tive medo em alguns momentos, mas se vier o medo, meu irmão, você vai com medo de tudo, mas vai. Não deixa de fazer, não deixa de cumprir. Eu já contei algumas vezes para vocês que eu tinha um medo paralisante de falar diante de pessoas. Quando eu tinha trabalhos na escola, eu tinha notas ruins. Quando eu tinha que apresentar diante dos colegas, eu paralisava, eu esquecia o conteúdo. Quantas vezes eu fiquei com a cartolina na cara para ninguém me ver, e eu não conseguia falar nada, travava. O professor às vezes me dava uma oportunidade de apresentar só para ele, às vezes ele zerava a minha nota, porque o medo me paralisava. E chegou um tempo na minha vida que eu entendi o chamado de Deus. O Senhor já tinha falado através de muitos profetas diferentes. E eu disse: Senhor, se o Senhor tem esse negócio para mim, eu rejeito esse medo. Eu fui lutando contra aquilo. Nós assumimos os adolescentes, depois os jovens, depois trabalhando com louvor, e Deus foi trabalhando aquilo em mim. Meu irmão, o medo vai tentar te paralisar. Ela sabia que havia riscos em entrar na presença do rei. Ela sabia que havia riscos com relação à sua própria vida. Mas o que é que ela declara em Esther capítulo 4, versículo 16? E assim irei ter com o rei. O Senhor já tinha dado a estratégia. Eu já jejuei, eu já orei. O Senhor já tem me colocado algo no meu coração. Vou ter com ele. Há o risco de eu morrer, mas se tiver que morrer, eu morrerei, mas não deixarei de cumprir o propósito que ele colocou diante de mim.
Miles Monroe fala que a pior tragédia da vida não é a morte, mas é viver sem um propósito. Aqueles 3 jovens, a Bíblia diz que quando tocavam os instrumentos, deveriam adorar a imagem do rei. E a Bíblia diz que eles não aceitaram fazer aquilo porque eles eram fiéis ao rei. Eu falei de manhã que talvez quando os instrumentos tocassem, tinha uns crentes camuflados no meio, que davam uma coçada na perna e diziam assim: o senhor sabe que eu só estou me coçando aqui agora, mas eu também não quero morrer. E o rei chama eles e diz: é de propósito que quando toca os instrumentos vocês vão reverenciar. Ele disse ao rei: o nosso Deus pode até nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, não nos prostraremos diante da sua imagem. Eles sabiam que só Deus era digno de ser adorado, era digno de reverência, era digno de culto. A gente sabe a história. Eles são lançados, os guardas morrem por causa da ira do rei, do calor muitas vezes, mas quando o rei vai olhar para ver só o que sobrou, a Bíblia diz que ele não vê 3, mas vê 4, e o 4 era semelhante ao Filho dos deuses. O Senhor estava protegendo, estava guardando, porque eles decidiram romper o medo para levar o nome do Senhor a ser glorificado na vida deles. O Senhor está dizendo para você hoje: rompa o medo, creia que Ele vai guardar você, creia que Ele vai ser fiel à sua palavra. Se Ele te deu uma direção, você orou, você jejuou, e Ele te disse: faça, vá, e Ele vai ser contigo, e você vai ter o nome dEle glorificado na sua vida. Aplauda o Senhor. Não tenha medo, meu irmão. A Bíblia diz que ela propõe um jantar, e ela diz para o rei é benevolente, o rei aponta o cetro de justiça para ela. E ele diz: me pede o que tu queres, você é minha rainha, eu te amo, até metade do meu reino eu te dou. Olha só que proposta, quase 200 países, a metade do reino. Eu era escravo, não tinha paz, era rejeitado, era subjugado. A palavra é dele, é Medo-Persa, não volta atrás. Ele me deu quase 100 países. É diante de algumas propostas que é revelado o coração do homem, que é revelado as motivações que há em nós. Quando Noemi decide liberar as noras, Orfa chora, mas vai embora na primeira oportunidade. Quando a Bíblia fala que aquele homem, ele diz: olha, os medrosos podem ir embora, ele diz: opa, minha deixa, glória a Deus, eu não queria ir mesmo. A palavra do Senhor diz que ela diz: não, eu quero apenas um jantar contigo. Eu não quero nada dessas coisas. O coração dela não estava nas coisas, estava em cumprir o propósito de Deus, em ser relevante. Meu irmão, não se apegue a nada, tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele. Ele conhece o nosso coração. Não deixe ser roubado por coisas pequenas. Muito maior é aquilo que Ele tem reservado para aqueles que são fiéis, para aqueles que não se deixarem ser negociados. Ele marca um jantar e ela diz: olha, não vem sozinho não, traz o seu primeiro-ministro, traz Amã. E a Bíblia diz que no outro dia vem e ela coloca diante do rei o que Amã tinha feito. A manipulação levou ele a fazer um decreto, induzindo ele para que na realidade o propósito de Amã se cumprisse. A Bíblia diz que o rei fica furioso. O rei agora decide fazer, e antes disso o rei chama, indo já caminhando para o fim. A lei da semeadura é real. O rei está sabendo de tudo. Amã acha que o rei não sabe de nada. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas você vai ler e a gente vai ver isso nas células. O rei chama Amã e diz: olha, o que você acha que eu devo fazer com aquele que o rei decide honrar? E Amã achava que estava se tratando dele, então disse ao rei: pega o cavalo real, pega o seu bordão, pega o seu estandarte, o seu anel, faz com que ele passe por toda a cidade, todos honrem, todos reverenciem. A Bíblia fala, queridos, que Amã tinha preparado uma forca para Mordecai, e ele estava só esperando a primeira oportunidade para que Mordecai fosse enforcado naquele lugar. Mordecai não tinha se inclinado diante dele. Mordecai tinha sido fiel a Deus. A Bíblia fala que lá atrás, no capítulo 2, Mordecai descobre, Mordecai não tinha revelado a ninguém que ele era judeu. Ele está próximo ao palácio, ele vê 2 soldados conspirando contra o rei. Ele manda dizer a Esther, Esther fala com o rei averigua se aquilo é verdade e manda matar os 2. E a Bíblia diz que aquilo é escrito no livro das crônicas do rei.
Nós falamos aqui que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Amã constrói uma forca para matar Mordecai. E a Bíblia diz que a forca que ele faz para Mordecai, ele é enforcado, ele é destruído. O que é que o Senhor está nos dizendo, meu irmão? Aquilo que era usado para nos afrontar, agora vai ter que presenciar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Antes de ele morrer na forca que ele fez para Mordecai, aquilo que ele achava que seria para ele, ele teve que ver Mordecai subindo no cavalo do rei, ele teve que ver Mordecai usando o anel, sendo honrado pelas pessoas daquele lugar, sendo promovido a primeiro-ministro. Talvez Mordecai lá atrás tenha dito: eu favoreci o rei, eu trabalhei para o rei, eu salvei o rei, eu financiei a obra do rei, eu toquei para o rei, eu fiz casa de pai para o rei, mas eu estou aqui sendo subjugado, tem uma forca, estão dizendo que vão me matar. Eu quero te dizer, nada no Senhor é vão, meu. Tudo que o homem fizer, ele vai colher. Mordecai colheu honra, Amã colheu desgraça, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Eu contei de manhã um testemunho. No final do ano passado, eu troquei os pneus do carro e fui participar de um congresso para ser edificado, para aprender, para poder trazer para a igreja. Quando eu estou voltando, meu óculos tinha quebrado. Eu não sei se eu estava cansado, eu não sei se é porque eu estava usando o óculos anterior, o grau já não era o mesmo. Eu caio num buraco e no mesmo buraco eu perco 2 pneus. Contei o testemunho para os irmãos. Um rapaz veio, me emprestou o pneu dele, fui numa borracharia, cheguei em casa, coloquei os 2 pneus, meia vida que eu tinha guardado na garagem lá para rodar, e estou fazendo a obra de Deus, estou viajando, estou envolvido, porque eu sei de um Deus que conhece os nossos corações e sabe quem somos. Essa semana, ontem nós tivemos o café de pastores aqui, saímos rápido, porque eu fui com minha esposa e Esdras para a Feira de Santana, fomos ministrar um seminário de casas de paz lá. Com essa semana, como eu sempre faço antes de viajar, eu olhei o nível do óleo, pegou um pouco de óleo, olhei o nível da água, pegou um pouco de água, calibrei os 4 pneus. Quando eu estou encostando na porta da igreja, o pastor está na porta, o motoqueiro passou por mim e disse: meu irmão, o seu pneu de trás está arriado. Quando eu olho para ele, ele já estava arriado. Eu disse: meu Deus, misericórdia, já estava na hora de começar. Eu disse: pastor, vai ter um intervalo aí, fique tranquilo, na hora do intervalo eu vou rapidinho na borracharia, faço a força e vou embora. E eu estou vendo... E ele disse: não, rapaz, chama seu filho aí, eu vou com ele rapidinho ali, você abre aí com o pessoal, e para que pode ser que feche o horário e você tem que voltar para Salvador, tenha dificuldades. E eu estou vendo ele demorando, eu estou vendo o Esdras ligando, eu estou vendo o Esdras mandando mensagem. E ele indo num lugar, indo no outro. O Esdras disse: meu pai, o pastor disse que vai te abençoar. Eu disse: glória a Deus. Eu já fiquei até mais alegre. E daqui a pouco, depois ele voltou, me deu um abraço, disse: olha, o Senhor colocou no meu coração, eu coloquei 2 pneus novos no seu carro, eu passei ali, enchi o tanque. E eu fiquei tão feliz por essa bênção que o Senhor tinha entregue a mim, mas eu fiquei mais feliz pelo meu filho ver o cuidado de Deus em cada detalhe nas nossas vidas, porque tudo aquilo que nós plantarmos em Deus, nós vamos colher. Você plantou, meu irmão, se prepare, porque é uma colheita te esperando. Há uma colheita te esperando. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pedro empresta o barco, depois ele tem uma colheita poderosa. Não há registros na Bíblia de alguém que parou para fazer algo para Deus e não viu muitas vezes mais sendo derramado nele e na vida dos seus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Há uma colheita que ele está preparando para você. Ainda que tenhamos por tardia, as promessas de Deus se cumprem no tempo, na hora. Para que a gente saiba. Eu podia contar tantos testemunhos, eu podia falar de tantas vezes que nós esperamos. Esther teve que esperar 1 ano, Barti não quis esperar 6 meses. A gente às vezes não colhe porque a gente é precipitado. Você sabe o que levou Esther a alcançar a graça do rei? Ela era virgem, ela era humilde, ela era obediente. Olha para Esther, ela podia ter se entregue para um homem para poder favorecer a sua vida. Ela era bonita, ela poderia ter se casado com um homem, mas que não era aquele que Deus havia sonhado e preparado para a vida dela. Ela decidiu cumprir processos e esperar, e no tempo certo ela viveu uma colheita exponencial sobre a sua vida.
Deus quer trazer relevância sobre você. Deus quer trazer um tempo novo de colheitas sobrenaturais sobre a sua vida. Qual área você precisa dessa colheita? Talvez você diga: pastor, na minha vida financeira. Outros têm orado por um milagre na família. Outros dependem de uma intervenção nas suas emoções. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção nessa noite. E depois eu quero orar com você, mas comece a orar agora. Comece a apresentar a sua vida diante do Senhor. Comece a dizer: Senhor, hoje é o dia que eu rejeito o medo. Hoje é o dia que eu anulo a mentira do diabo. Hoje é o dia que eu decido me posicionar. Hoje é o dia que eu decido ser obediente. Hoje é o dia que eu decido não abrir mão da minha coroa. Ele é especialista em improváveis. Ele escolheu a mim e a você. Ele não errou quando te escolheu. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Ele. Levante as suas mãos e declare que Ele é fiel. Doce voz que me guia em meio ao fogo. Ele te guia, meu irmão. Na escuridão, tua presença me conforta. Ele é o teu Pai. Sei que és meu Pai. Ele é teu amigo. E amigo és. Ele é fiel. Eu vivo da bondade de Deus. Declare: és fiel em todo o tempo, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu quero fazer a primeira oração nessa noite. Talvez o inimigo tenha tentado trazer um espírito de medo, um pavor em você. Talvez você tenha deixado perder algumas oportunidades porque o medo te paralisou. Talvez o inimigo tenha feito situações e talvez ele tenha trazido denúncias na sua alma. Olha, você perdeu a coroa, você perdeu a oportunidade, mas o Deus que te trouxe nesta noite, Ele está te dando uma nova chance de multiplicar os teus talentos, de dizer sim àquilo que Ele colocou diante de você. Mordecai traz o despertamento para Esté e diz: talvez tenha sido para este tempo que o Senhor te colocou neste palácio. É o tempo de você despertar, é o tempo de você se levantar em Deus e cumprir o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Faça uma oração de entrega hoje, faça um compromisso hoje. No momento em que Esther descobre, ela tira as roupas reais, ela para de pensar em coisas secundárias e ela agora foca na missão, no que Deus havia estabelecido para a sua vida. Pai, eu quero orar por cada um dos teus filhos aqui, por cada um dos teus filhos no culto online. Eu quero declarar um novo tempo de Deus, eu quero declarar o favor dos céus. Aqueles que não choravam há algum tempo, aqueles que estavam desanimados até aqui, aqueles que estavam pensando em desistir, hoje eu declaro uma unção nova, eu declaro o favor do Rei, eu declaro o cuidado do Deus do céu. Vai enchendo, vai renovando, vai fortalecendo, vai vivificando, vai levando-os a alcançar, Senhor,
algo sobrenatural para que o teu nome venha a ser glorificado. Nós declaramos uma nova unção, nós declaramos um novo tempo, nós declaramos uma graça nova para que eles venham cumprir todo o propósito, para que eles sejam relevantes, para que eles venham cumprir, Senhor, o chamado, para que eles vejam o favor na família, para que eles vejam o teu sinal dos negócios, para que eles vejam o livramento, para que eles vejam a mão poderosa do Deus do céu agindo no sobrenatural e levando o teu nome a ser glorificado. Eu declaro isso sobre a sua vida, eu profetizo isso sobre a sua casa. Eu quero fazer uma segunda oração nessa noite. Esther, em um dos posicionamentos que ela tomou, foi buscar a direção de Deus. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Apenas sendo guiados pelo Espírito Santo, nós seremos bem-sucedidos. Você já está bem, você vai sair daqui melhor, porque nós oramos, porque repreendemos o mal, porque trouxemos à existência o senhorio de Cristo, a palavra de Deus, e você já sente algo novo. Mas eu quero te dizer, não perca isso quando você sair daqui, porque o Espírito Santo, ele não quer fazer visitação, ele quer habitar em você. Ele quer revelar a glória de Deus, ele quer falar com você todos os dias, ele quer trazer o cuidado dele todos os dias. Se você está aqui nesta noite, se você está assistindo essa transmissão e você diz, eu quero fazer esta aliança com Jesus, ou talvez eu já servi a Jesus, mas hoje eu decido voltar para a sua presença, faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Onde você está? Você que diz hoje, eu quero aceitar a Jesus, eu quero voltar para Jesus, faça um sinal com a sua mão e vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, nós vamos declarar o milagre de Deus, enquanto os adolescentes estão orando lá no fundo, enquanto você está clamando nesse momento, você vai vir para Jesus, porque eu creio no milagre que Ele tem reservado para você, na bênção que Ele tem guardado para a sua vida. Você quer receber Jesus hoje? Você quer voltar para Jesus hoje? Faça um sinal, nós vamos orar por você e declarar o milagre de Deus. Alguém que quer fazer isso hoje? Amém. Você pode aplaudir a Jesus e tomar posse dessa palavra hoje. Ele quer e Ele te convida a ser relevante, a fazer a diferença. Não viva uma vida comum, não passe na terra apenas no comum. Eu vi uma história que me marcou, de que um professor de história estava dando uma aula e ele pergunta, vocês sabem quem foi Martin Luther King? Aquele que promoveu o fim do apartheid, aquele que foi contra a separação dos povos de outros, de negros, e os brancos e os negros na sua declaração seriam um só povo, e todos disseram, sabemos. Vocês sabem quem foi Mahatma Gandhi? Aquele que promoveu o fim da guerra na Índia, sem a guerra, sem o armamento, mas pregando a paz, e todos disseram, sabemos. Você sabe quem foi Moisés, aquele que tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida? Eles disseram, nós sabemos. E ele cita o nome de alguém comum, e todos olharam um para o outro e disseram, a gente não sabe quem é. Heriberto Anueto. E o professor diz, vocês não sabem quem ele é, porque ele decidiu não ser relevante, porque ele não decidiu cumprir o propósito pelo qual Deus havia estabelecido na sua vida. Ele passou pela vida sem ter cumprido o seu propósito. O Senhor te convida hoje a decidir ser relevante, a decidir se envolver numa missão que é maior do que nós. E no final da nossa vida a gente vai olhar para trás e vai dizer, Senhor, obrigado, porque valeu a pena. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração. Nós vamos continuar estudando essa mensagem nas nossas células essa semana. Domingo que vem nós damos continuidade com a segunda parte dessa série de mensagens, chaves da relevância, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Nesse mesmo espírito de graça, eu quero convidar os pastores, eu quero convidar os diáconos. Hoje é dia de ceia, hoje é a mesa do Senhor. Eu quero convidar o meu sogro e minha sogra, que são pastores, estão aqui para estarem aqui conosco. Nós temos esse costume. Eu quero lembrar que a mesa do Senhor é para aqueles que já são batizados nas águas. Aqui na nossa igreja a gente entende assim. E hoje eu quero te convidar a vir à mesa do Senhor.
Hoje eu quero te convidar a renovar os seus votos com Ele, a se lembrar que um preço foi pago para que você fosse relevante, para que você fizesse a diferença. E quando nós assumimos esse papel, o favor dele vem sobre nós. Enquanto adoramos ao Senhor, antes, levante as mãos para cá. Pai, nós consagramos a Ti o pão, nós consagramos a Ti o cálice, nós declaramos que quando esses elementos estiverem em nós, renovarão aliança, trarão visão, trarão cura, trarão graça, trarão, Senhor, direções, nos fará viver em novidade de vida e nos fará tomar posse de promessas que por certo já foram liberadas dos céus para as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio ímpar de estar na tua mesa nessa noite, em nome de Jesus. Adorando ao Senhor, sai do teu lugar e tome os elementos e aguarde para que possamos ceiar juntos, em nome de Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Sobre a terra e céu, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Sobre a terra e céu, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Alfa e ômega, início e fim, tudo
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo, 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 tudo. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. O pão foi partido. A Bíblia diz que Ele permitiu ser moído para que nós tivéssemos paz. Ele permitiu empobrecer para que pudéssemos prosperar. Ele deixou que todas as dores viessem sobre Ele, para que o castigo que nos traz a paz, para que pudéssemos ser regenerados. Deus abençoe. Somos um, Jesus. Quando estamos celebrando a mesa, a gente está dizendo: Jesus, eu sou um contigo. Eu amo a expressão da palavra do Senhor que diz: éramos zebugeiro, éramos um mato qualquer, uma erva daninha qualquer, mas na cruz o seu lado foi ferido, aquele mato foi enxertado. João 15, na videira verdadeira. A Bíblia diz: se eu estou nele, ele está em nós. A Bíblia diz que nós vamos frutificar. Não é a nossa força, não é o nosso talento, não é o nosso mérito, é simplesmente estar conectado nele. As coisas vão começar a fluir. E hoje ele está te convidando. Você quer que a família dê certo, você quer que a prosperidade venha, você quer que a cura seja instalada, você quer que as coisas comecem a fluir. Então vem para mim, então se conecte em mim, então beba das minhas fontes e algo sobrenatural vai acontecer. Batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Em João 4, aquela mulher samaritana, ela estava com sede, não de água, mas ela estava com sede de Deus, e Jesus muda a sua viagem para poder saciar a sede de uma mulher. Hoje Ele quer saciar a sua sede, Ele quer que você beba dele, Ele quer que você se alimente da presença dele. Quando nós estamos na mesa do Senhor, nós estamos reconhecendo um convite que Ele nos fez. Coma do pão e seja um no corpo do Senhor, no nome de Jesus. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Jesus, Ele deixou que o seu sangue fosse derramado na cruz, para que nós pudéssemos receber vida. Ele foi humilhado naquela cruz. Você sabia que os banheiros em Roma, eles eram públicos? E quando os homens acabavam de fazer as suas necessidades ali, haviam vasilhas com vinagres, havia um pedaço de pau e havia esponjas na ponta, onde ele limpava as suas partes íntimas. E foi exatamente aquela esponja embebida em um líquido terrivelmente sujo, de dejetos humanos, que foi oferecido a Jesus. Ele passa por tudo aquilo, para que através da sua entrega na cruz o nosso escrito de dívida fosse rasgado. Irmãos, nós falamos mês passado inteiro sobre o privilégio de ser filho de Deus.
A ansiedade não consegue alcançar aquele que sabe o preço que ele pagou para mudar a minha história. A depressão, o medo, a mentira do diabo não consegue colar em nós, porque Esther, Hadassah, ela tinha tudo para ser depressiva, para ter se matado, para ter se entregue a qualquer homem por causa das suas dores. Mas ela decidiu entender de quem ela era filha. Ela decidiu entender que o Senhor havia escolhido como seu povo. Você foi escolhida por Ele. Ele te ama tanto. Ele te trouxe aqui nesta noite para que você pudesse entender isso. Antes de ceiar, eu quero te convidar a ceiar com alguém, a trocar o cálice com alguém. Nós temos esse costume de dizer: olha, o sangue que está sobre mim, está sobre você. Você é meu irmão em Cristo. Eu declaro sobre a sua vida o favor de Deus, o cuidado do Senhor. É um privilégio para mim poder ceiar com meu sogro, com minha sogra. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus tome os sonhos, que o Senhor possa você alcançar coisas grandes no Senhor. Tome do cálice e seja um no sangue do Senhor, no nome de Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Depois de ceiar, tudo para mim, tudo para mim. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Alfa e ômega, início e fim. Tudo para mim, tudo para mim. Mais forte. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo, 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 tudo. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tu és Jesus, tu és Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é o início e o fim. Obrigado porque o Senhor já foi lá no fim. E o Senhor já viu que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que o inimigo caiu por terra. Que o favor do Senhor se cumpriu. Aleluia, aleluia. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor a adoração. Nós exaltamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, querido. Se sente só por um pouquinho. Nós começamos domingo passado as casas de paz. E para você que está aqui, você que quer entender um pouco melhor, você que talvez diga: eu ainda quero participar desse projeto tão incrível, assista esse vídeo rapidinho e no final procure um dos pastores e obreiros, e eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Chegou mais uma edição da Casa de Paz. Para quem chegou agora e está viajando, Casa de Paz é um projeto de 7 semanas para que o amor de Deus alcance todos os lares da nossa cidade. Chegou mais uma edição da Casa de Paz. Para quem chegou agora e está viajando, Casa de Paz é um projeto de 7 semanas para que o amor de Deus alcance todos os lares da nossa cidade. Baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, onde Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2 para as cidades que ele pretendia ir. Disse Jesus: se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Então, se você já é batizado e está em uma célula, sinta-se desafiado a participar desse movimento. Cada dupla enviada vai receber um livro com 7 estudos bíblicos para serem ministrados nos encontros semanais e um manual da Casa de Paz para não sobrarem dúvidas, além de um memorial para o Homem da Paz.
Faça parte desse lindo projeto. Será um tempo de crescimento e expansão para o reino. Tantos testemunhos de Casa de Paz, do que o Senhor faz, do que Ele traz. A gente está muito entusiasmado. Ontem eu estava em Feira de Santana ministrando um seminário para uma igreja local e também alguns pastores da cidade, feliz por ver os pastores animados e já marcando data, e já mobilizando a igreja, porque a gente crê que Deus tem salvação para trazer. Uma vida que você alcançar para o Senhor vai ser alguém que vai deixar de passar a eternidade no inferno e vai passar a eternidade no céu para a honra e glória do nome dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Então se envolva. A gente já começou a primeira semana, já tivemos muitas casas de paz, mas ainda dá tempo de você começar uma casa. Procura no final um dos pastores, um dos obreiros, vê de que forma pode fazer. Tem os memoriais com a pastorear ali no final, você faz o cadastro. Se você precisar de uma ajuda, a gente vai levantar alguém para ser a sua dupla. E eu tenho certeza que no dia 2, que é o dia do culto do amigo, é a colheita dos filhos da paz, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. E eu creio, como em todos os outros anos, nós vamos ter muitas vidas rendidas ao Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Então continue orando, continue crendo nisso. Hoje à tarde, como eu falei mais cedo, nós fomos para um aniversário do filho de uma filha da paz. A pastora fez a conexão, Pati e Sandra Cristina estão lá, e ela convidou o Pati para fazer oração pela criança, e a gente já está vendo coisas extraordinárias que o Senhor vai estar fazendo em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A pastora Eusânia falou do culto de mulheres. Você quer falar? Já falou. Amém. Então, terça-feira, nós temos o nosso culto profético. Se prepare, esteja para receber uma palavra da parte do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai usar o nosso pastor convidado de uma forma sobrenatural, e você vai poder estar recebendo esta palavra na adoração, estando presente pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos hoje, num culto de celebração, já recebemos a palavra, já tomamos a ceia, mas também foi preparada uma homenagem à nossa querida pastora Eusânia, fez aniversário terça-feira, os pais dela estão aqui, meu sogro e minha sogra, meus pais acabaram de chegar, cada um das suas igrejas locais também estava tendo ceia, também estavam servindo ao Senhor. Eu sou muito feliz pela minha família aqui presente. Vamos assistir um videozinho que foi preparado aí pela multimídia e depois a gente vai estar orando. Amém? Que o Senhor te abençoe. Chegou mais uma edição da Casa de Paz. Para quem chegou agora... Meus pais, meu sogro e minha sogra, vamos orar pela vida dela, junto com a igreja, ratificando essa homenagem que foi feita. Terça-feira também é aniversário do meu pai, pastor Sérgio, está fazendo mais um aninho de vida aí para a glória de Deus. Sábado, aniversário da minha sogra, olha só, amém? Então vou convidar a igreja a ficar de pé nesse momento final, quero convidá-los aqui. Tem mais alguém fazendo aniversário essa semana? De manhã oramos por muitos irmãos
fazendo aniversário na celebração de manhã. Jorge Júnior, vem cá. Amém, vem cá, glória a Deus. Vem cá, pastor Sérgio, pastora Jaira. Vem cá, pastor Cláudio, pastora Edna. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Vamos orar pela vida da Bruna, junto com a vida da pastora Eusânia, junto com a vida do meu pai, pastor Sérgio, junto com a vida da pastora Edna. Amém. Vamos fazer essa oração. Glória a Deus. Eu ia pedir para meu pai orar, mas ele é aniversariante. Eu vou pedir para minha mãe fazer essa oração. Coloca as mãos para cá e vamos estar abençoando a vida deles em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Em primeiro lugar, eu saúdo a todos vocês com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Para nós sempre é uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Saibam que vocês estão nas nossas orações também. Vocês também é um presente de Deus, né? Faz parte da nossa família Restauração. Então é uma alegria estar aqui mais uma vez com cada um de vocês. Amém? Falar da pastora Eusânia, falar de uma mulher sábia, uma mulher linda, né? Uma mulher sábia, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa nora, esposa, filha, não é, Edna? Pastora Edna. Então, eu louvo a Deus, nós louvamos, eu e meu esposo, né, louvamos a Deus pelo esse presente que Deus nos deu, né, a pastora Eusânia. Que Deus assim te abençoe, te dê anos vindouros e te dê tudo de melhor dessa terra, porque você merece, eu estou lhe falando do fundo do meu coração. Você é uma mulher muitíssimo, mais do que muito abençoada por Deus, não é? De ter um rebanho lindo. Eu creio que todas lhe amam, não é? Oremos nesse momento. Pai, mais uma vez nós queremos te louvar, te engrandecer, te agradecer e te dizer muito obrigada. Te dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E cremos que continuará ajudando em nome de Jesus, Pai. Nós queremos abençoar todos, mas em especial, nós queremos abençoar a tua filha, a pastora Eusânia. Que tu dê anos vindouros, não é? Que ela possa realizar o desejo do coração dela, com o seu esposo, com seus filhos, com a sua família, que é o nosso maior patrimônio, Pai. Toma ela nas tuas santas mãos, guarda os teus filhos, ela, seu esposo, seus filhos, no teu esconderijo do Altíssimo. E sabemos e cremos que na sombra do Onipotente, essa família Fonseca vai descansar. Porque eles sabem no Deus que ele tem crido, que é o Deus de ontem, de hoje e será de eternamente. Agindo Deus, ninguém impedirá sobre a vida deles, porque Deus não é fiel. Deus é fidelíssimo para conosco. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada e muitos bens para a tua filha, pastora Eusânia. É o que eu te peço e já por fé te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, em continuidade pela vida do meu pai também. Obrigado pela vida da minha esposa. Obrigado pela vida da minha sogra. Senhor, eu declaro longevidade, eu declaro bênçãos sem fim. Obrigado pelo privilégio, Senhor, Pai, de ver o meu pai, Senhor, vivendo dias longos e que ele ainda possa viver muitos dias sobre a terra. Obrigado pelo ministério, obrigado por ele ser referência na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele nas nossas vidas. Pai, toma também a vida da minha sogra. Senhor, a faz crescer, a faz ver a extensão da bênção sobre os seus filhos, sobre os seus netos, dá longevidade, abençoa a cada dia pelo poder do teu nome. Obrigado pela minha esposa, a cada dia usa, Senhor, continua usando como coluna, como ajudadora, Senhor, como pastora, como amiga, como discipuladora, para viver os propósitos do Senhor. Eu sou grato pela vida deles, em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar muitos bens. Cadê quem canta? Vamos lá?